Barca de saída e reformulação geral no Flamengo. Vamos bater esse papo aí, meu querido. Vamos bater um papo aí também, nação rubro-negra, sobre a situação de Matheus França. Tem clube inglês querendo a contratação do atleta? Vamos falar sobre isso, vamos falar de De Arrascaeta e várias outras notícias do Flamengo, meu parceiro. Dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, tem um botão aqui embaixo, clica aí, inscrever-se, aciona o sino e deixa o like. Se inscreveu de verdade? Também comigo, rubro-negro, vem comigo, rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo, meu querido, pela essa manhã de segunda-feira, e o próximo jogo do Flamengo é contra o Fluminense. Vamos comentar aí já sobre isso, mas primeiramente queria dar minhas felicitações ao Marinho, que faz aniversário hoje. Nessa segunda-feira, o atacante completa 33 anos de idade. Eu sei que você tá chateado com ele, que ele não joga nada pelo Flamengo, que isso, que aquilo, mas, gente, é o aniversário do cara. Parabéns ao Marinho, que é um cara esforçado, um cara que vai na folga no CT, vai fazer musculação, vai fazer preparação física, mas que infelizmente, né, meus amigos, não consegue render o esperado, né? Bom, parabéns a ele e que Deus te abençoe bastante, tá, Marinho? Gente, é o seguinte, hoje não tem folga, hein? Hoje é treino e treino pesado. O elenco do Flamengo se reapresenta no CT Ninho do Urubu nessa manhã de segunda-feira para iniciar os preparativos para o confronto contra o Fluminense. Serão 3 dias de treinos seguidos com todo o elenco. É óbvio que eu não coloco aí os lesionados, mas não tem esse papo de trabalho regenerativo, até porque os atletas receberam folga ontem, no domingo. Portanto, vai treinar na segunda, vai treinar na terça e também na quarta-feira. Na quinta é dia de correr no jogo, é dia de Flamengo e Fluminense diretamente do Maracanã, jogo importantíssimo e tem que vencer, que essa seja uma semana abençoada para todos nós rubro-negros, tá? Gente, eu quero abordar um tema aí que não tem a ver, mas tem sim um pouco a ver com o Flamengo. Foi porque o senhor técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, o Palmeiras que empatou com o Galo, foi um bom resultado para o Flamengo, que infelizmente o Flamengo não aproveitou, mas pelo menos segurou ali o Palmeiras e o Atlético para não se livrar ali da onde o Flamengo tá, né? Mas o que eu quero falar é o seguinte, o senhor Abel Ferreira tomou o celular da mão de um repórter que estava gravando uma situação em que ele se envolvia numa briga, numa confusão com um funcionário lá da CBF que estava tentando blindar ali a arbitragem, que ele sempre vive reclamando de arbitragem. Ele tomou o celular do repórter que estava gravando. Rapaz, se isso acontece com um técnico do Flamengo, a imprensa ia ficar o dia inteiro repercutindo isso. Então, eu quero saber se a imprensa também vai repercutir a atitude do senhor Abel Ferreira, que foi de pegar o celular da mão do repórter e depois ainda foi para a entrevista coletiva dizer que a imprensa não tem que ficar sabendo de certas coisas, né? Eu queria saber se fosse do Flamengo, meu amigo, aí acabou tudo. Ia ser, meu irmão, ia ficar o dia inteiro detonando o Flamengo, porque o Flamengo isso. Quero ver se vão fazer isso com o Palmeiras hoje. Vou ficar de olho nessa situação, tá? E ó, para aqueles que chamam o time do Flamengo de velho, e que esse time tá velho, Pedrão, por isso que os caras não correm, porque isso, porque aquilo. A média do time do Flamengo da 8ª rodada do Brasileiro é a 2ª menor média de idade da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, com uma média de 25 anos. Só perde para a média de jogadores que entraram a campo com a equipe do Bragantino, que é uma média de idade de 24 anos. Então não é velhinho, não é história de que o time tá velho. A questão é a postura dos atletas. E espero eu que tenham a devida postura adequada para enfrentar a equipe do Fluminense. Vamos passar algumas informações e notícias sobre quinta-feira, tá? Importante
salientar aí com vocês a informação do companheiro Vene Casagrande que o Everton Ribeiro tem pouquíssimas chances de ser relacionado para o Fla-Flu decisivo da próxima quinta-feira, dia 1º de junho. Em contrapartida, o De Arrascaeta vem se aproximando de um retorno ao Flamengo, tá? Ele que foi à folga no domingo fazer um trabalho específico justamente para intensificar essa preparação dele para esse jogo decisivo e ao que tudo indica o Flamengo deve ter esse reforço a campo, até porque chegou convocação, vai ter jogo da seleção do Uruguai e ele vai estar 100% para jogar pelo Uruguai. Então só espero, né, Arrasca, que você dê tudo de si na quinta-feira, porque esse time do Flamengo é muito, principalmente nessa má fase, nessa desorganização, nessa má vontade. O time do Flamengo é muito dependente do De Arrascaeta e vamos torcer para que ele jogue contra o Fluminense. Ao que tudo indica, ele deve jogar. Falando em Fluminense, o Fluminense perdeu, rapaz, para a equipe de Vanderlei Luxemburgo, 2-0 para o Corinthians. Eu estava assistindo o jogo, o Fluminense amassou o Corinthians no primeiro tempo, ficou paralisado no Cássio, chute para fora. No segundo tempo foi um jogo mais equilibrado, o Corinthians teve boas saídas ali em contra-ataque e acabou achando 2 gols com o Roger Guedes. O que acontece é o seguinte, o nosso adversário da quinta-feira também está em crise, estava num hype danado, parecia que era o Manchester City do Brasil. Pois é, mas agora está em crise, meus amigos. Empatou em 0-0 com o Flamengo, os últimos 4 jogos do Fluminense. Empatou em 0-0 com o Flamengo, perdeu por 1-0 para o Botafogo, perdeu para o The Strongest na Bolívia pela Libertadores e perdeu para a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena ontem, no domingo, às 4 horas da tarde. Portanto, são 4 jogos do Fluminense que não ganha e também sequer balançou as redes. São 4 jogos seguidos que o Fluminense sequer faz um gol. São 3 derrotas seguidas, não faz um gol há 394 minutos, mais de 6 horas e meia. E há 5 partidas o atacante Germancano não marca. Quer dizer, há 4 partidas o Germancano não marca um tento. Então assim, gente, aí que eu tenho medo, sabe? Porque o Flamengo, gente, ele adora dar mole pra esse tipo de time. O time tá mal, tá jogando nada e coisa e tal. Vai lá o Flamengo e me dá mole. Então Flamengo, por favor, Flamengo, não vamos dar esse mole. Vai ser uma grande festa da torcida. 70 mil pessoas no Maracanã, sinalizadores, bombas, apoio na chegada do time. Vai ser uma atmosfera parecida com aquela que tivemos no ano passado contra o Atlético Mineiro, né? Que a torcida fez uma linda festa. A gente reverteu o placar, aliás, naquela oportunidade. O Flamengo perdeu por 2-1 no Mineirão, venceu por 2-0 no Maracanã e só precisa de 1-0, uma vitória simples do Flamengo. O Flamengo avança às quartas de final da competição. Então é super, hiper, mega importante esse jogo. É o principal jogo da temporada do Flamengo até o momento, tá? Ao longo da temporada, é claro que vão surgindo outras partidas importantes. Então, Flamengo, vamos tomar vergonha na cara, vamos trabalhar bem esses 3 dias aí e na quinta-feira vamos pra cima do Fluminense que tá em crise. Vamos afundar eles ainda mais na crise que eles estão passando, tá? O auxiliar técnico do Fluminense, o Diniz, não estava à beira do gramado, quem estava era o Eduardo Barros, comentou sobre esse jogo contra o Flamengo e ele disse: é página virada, no caso o jogo de ontem. O resultado foi ruim, porém o desempenho tem muita coisa positiva. Quinta-feira é uma outra história. Ainda será um espaço dessa história muito bonita que o Fluminense tem construído em toda a temporada. Eduardo Barros, não vai ser não, o Fluminense vai ser eliminado. Aliás, Fluminense que tem desfalque de Felipe Melo, que foi expulso na partida de ida, tá? Encerrada a rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo perde uma posição em relação à outra rodada, né? O Flamengo, que estava na 6ª colocação, cai para a 7ª colocação, somando 13 pontos após o empate contra a equipe do Cruzeiro e com o fechamento todo da rodada. Aliás, o
Botafogo venceu mais uma, 2-0 para cima do América Mineiro, colocando aí 8 pontos de vantagem sobre o Flamengo na liderança e 5 pontos de vantagem sobre o vice-líder do campeonato, o Palmeiras, que empatou com o Atlético lá em Minas Gerais. Então de olho aí nesse Botafogo. É cavalo do Paraguai, é isso, é aquilo. Já são 8 pontos que os caras colocam de frente pro Flamengo, então tem que ficar de olho nessa situação aí para depois conseguir correr atrás, né? Não sei se vai conseguir, mas vamos torcer por isso. Aliás, o Botafogo vem fazendo a segunda melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro até a 8ª rodada, perdendo apenas para o Palmeiras, que fez 22 pontos em 2019, e o Botafogo nesse ano de 2023 já fez 21, um apenas atrás do Palmeiras. E vai lembrar que em 2019 o Flamengo conseguiu reverter todo esse cenário, ultrapassou o Palmeiras, botou uma quantidade de pontos absurda e terminou o brasileiro campeão com 90 pontos. Então é possível, é só mudarem as coisas no Flamengo. Essa aí realmente é a parte mais difícil, tá? Mas vamos ao calendário de junho do Flamengo, tá, gente? Tá aqui, ó. No dia 1º agora, o próximo jogo é contra o Fluminense. No dia 5, numa segunda-feira, o Flamengo enfrenta o Vasco. Numa quinta-feira, tem um jogo contra o Racing. No dia 8 de junho, jogo decisivo, jogo importante para a classificação do Flamengo na Libertadores. No dia 11 de junho, o Flamengo pega o Grêmio. No dia 21 de junho, o Bragantino lá em Bragança Paulista. No dia 24 de junho, o Santos na Vila. E no dia 28, o Flamengo encerra sua participação na fase de grupos da Conmebol Copa Libertadores contra o Alcas. Serão 7 jogos, sendo 1 pela Copa do Brasil, 2 pela Libertadores e 4 pelo Campeonato Brasileiro. Lendo aqui o Instagram do meu querido amigo Paparazzo Rubro-Negro, esse é o calendário do mês de junho do Flamengo, e que seja um mês mais tranquilo, com futebol com o Flamengo praticando o futebol realmente melhor do que praticou no mês de maio, né? Gente, vamos lá. No comando técnico de Jorge Sampaoli, o Flamengo já tem 12 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 23 gols marcados, 14 sofridos, 41 chances criadas, 25 perdidas e 13 grandes chances cedidas, tá? Esse é o aproveitamento do Sampaoli, realmente deixa muito a desejar, mas é um cara que está há um mês no clube. Sinceramente, eu acho que ele comete vários erros, tá? As pessoas têm razão em criticar, mas, gente, não dá para ficar trocando de técnico a todo momento, não dá para o Flamengo viver essa desorganização, não dá para o Flamengo em 4 meses trocar de treinador, enquanto o Palmeiras fica 3 anos com o mesmo técnico, enquanto o Fluminense já está mais de 1 ano com o mesmo técnico. E aí, o Botafogo, você vê o Textor que segurou o Luiz Castro, agora vem colhendo os frutos com isso, com a liderança do Campeonato Brasileiro, praticando futebol competitivo, um futebol de intensidade. Gente, não dá para viver essa loucura, porque senão o Flamengo vai ficando para trás. Nas finanças, maravilhoso, lá no topo e coisa e tal, mas no futebol vai regredindo. Então, isso precisa ser duramente combatido e resolvido. É o Sampaoli? Contratar o Sampaoli? Então, meu amigo, vai até o final da temporada, chegou no final da temporada, reavalia. Entendeu? O que não dá é para ficar mudando de técnico. Isso só para... Muita gente responde: ah, Pedrão, você tá passando pano. Tá, cara, então troca de técnica aí, vai chamar quem? Vai chamar o Ceni pro Flamengo? O JJ não vai vir, tá lá no Fenerbahçe. Vai chamar o Ceni. Querem o Ceni, né? O Dorival não dá, tá no São Paulo. Então, assim, não tem jeito, cara. Não tem jeito. E, ó, o Mauro César Pereira, grande jornalista, através do portal de notícias o All Sport, trouxe uma série de notícias mega hiper importantes para nós rubro-negros. Tá aqui. A diretoria do Flamengo busca mudança no perfil do elenco para que se adapte ao estilo do Sampaoli. O clube tentará atender às expectativas do treinador argentino com chegadas e partidas na próxima janela. O que o Sampaoli quer? O Sampaoli quer um time mais leve, um time mais físico, que consiga, assim, a bola, ter uma intensidade maior, uma recuperação de bola maior. Assim,
Vai jogar bem o Flamengo dessa forma? Vai. Então eu vou assinar embaixo. Agora, eu tenho que lembrar uma declaração que o próprio Sampaoli deu durante o programa de Bem Amigos no ano passado, que ele comentou sobre o trabalho que o Paulo Sousa vinha fazendo, e ele naquela oportunidade disse que o técnico tem que se adaptar às suas peças, e não as peças se adaptar ao técnico. A partir do momento que a diretoria do Flamengo busca mudança de perfil do elenco para que se adapte ao Sampaoli, é o contrário que vem acontecendo. É o Flamengo que está disposto a se adaptar ao técnico. E não o técnico se adaptar. Então, assim, ok, vai vir o Luiz Araújo, vai vir o Alan, vai vir o De La Cruz e coisa e tal. Beleza, são bons jogadores, na minha opinião. Agora, é meio incoerente com a declaração que o Sampaoli deu lá no Bem Amigos, no ano passado, dizendo que o treinador é que tem que se adaptar às peças. Né? Isso aí precisa ser dito, precisa ser exposto também pra gente não ficar aqui só, tem que contratar e coisa e tal. Beleza. O que pode acontecer, quer dizer, deve acontecer no Flamengo também, são barcas de saídas, meus amigos. Pois é, o Mauro César traz a informação que Davi Luiz e Vidal vêm perdendo espaço no Flamengo. Com essa situação, o Flamengo acredita que ambos queiram sair desde que o futebol internacional lhes acene com uma chance de fechar um bom contrato. E isso pode acontecer até agora, em meados de 2023, sem a necessidade de aguardar o final do contrato do Davi. Aliás, o Davi Luiz já renovou com o Flamengo. Já ativou, ele jogou 45 minutos agora, restava apenas uma partida, já ativou o contrato dele lá de renovação com o Flamengo. Então, é algo a ser negociado. Dizem que dá para negociar. O Vidal é uma situação mais tranquila, tem apenas 6 meses de contrato com o clube até o final desse ano. Eu não entendo o Flamengo. Se o Flamengo paga a multa de técnico, por que não paga de jogador final de contrato? Geralmente são os salários do atleta até o final, porque é melhor, sabe? Esvazia o grupo ali, pessoas, sabe, jogadores que não rendem mais o que já renderam. É melhor, cara. Pagou do Vitor Pereira, que era muito mais caro. Mas não, se o futebol... Por quem vai querer contratar o Vidal nesse momento da carreira? O Davi Luiz, muito difícil realmente isso acontecer, tá? Mas vamos lá, gente. Vamos passar aqui pro próximo. Aliás, continuar no mesmo assunto, já a gente passa pro próximo. O Alan e o De La Cruz são nomes de conhecimento público que já vazaram na imprensa, o Globo Esporte já postou, aqui eu já comentei, o Papa já comentou, o Falazoeiro, enfim, entre outros youtubers e jornalistas. No entanto, segundo o Mauro, outros nomes devem chegar, tá? Além desse, o Flamengo não deve parar por aí. Sampaoli quer jogadores para o meio do campo, mas há intenção em reforçar também a lateral esquerda, que é também, na minha opinião, uma posição muito vulnerável. Você tem aí o Ayrton Lucas muito bem, jogando bem, fez gol contra o Cruzeiro, foi convocado para a seleção brasileira e coisa e tal. No entanto, em contrapartida, você tem o Felipe Luiz, que vive machucado, jogou poucos jogos nesse ano de 2023, e aí tem que botar o garoto Ayrton Lucas em tudo que é jogo, daqui a pouco vai acabar estourando o garoto. O Felipe Luiz já acena com possibilidade de aposentadoria, já terminou o curso de técnica e coisa e tal, então, no meu entendimento, é uma posição vulnerável, tá aí. Para a lateral direita, ele informa que as chances de contratação hoje são menores. Para mim, isso é um grande erro. O Flamengo, na lateral direita, está trabalhando na quantidade e não na qualidade. Tem 3 atletas para a lateral direita, mas nenhum desses 3, na minha visão, corresponde às expectativas de um time com o patamar financeiro do Flamengo. Nenhum desses 3. Mas, vamos lá. Gente, o jornal The Sun da Inglaterra informa que o Arsenal fez uma proposta de 92 milhões mais metas pela contratação do Matheus França. O Flamengo recusou a oferta e o jornal The Sun afirma que o Mengão aceitaria negociar somente por 110 milhões de euros. Bayer Leverkusen da Alemanha e Newcastle da Inglaterra também
desejam a contratação da joia do Flamengo. Para mim tá muito barato, para mim esse garoto ainda vai evoluir, vai ganhar casca como titular do Flamengo, como vem ganhando. É bom jogador, o problema é que ele está inserido num contexto de uma fase ruim do Flamengo, né? Quando o Flamengo voltar, né, acredito ainda que nessa temporada, a ser um time mais organizado, um time mais comprometido, acho que ele vai render ainda mais, tá? Meu querido, dá aquela moralzinha de sempre, se inscreve no canal, aciona o sino, se inscreve, companheiro, aciona o sino, deixa o like, tamo juntão, saudações rubro-negras.